Olá, minhas irmãs, vamos mais uma vez, estamos aqui juntas, né, para dar continuidade no estudo de Tiago. Tá sendo assim tão gostoso, né, estudar o livro junto com vocês, e tá passando tão rápido, estamos no capítulo 3 já. E só relembrando, né, como a gente tem falado desde o começo, que Tiago ele traz várias orientações do nosso dia a dia, de problemas do cotidiano, que todos nós como seres humanos passamos. A igreja daquela época passou e nós também passamos hoje da mesma forma, porque somos seres humanos sujeitos a falhas, né? Então aqui no capítulo 3, Tiago ele vem, depois vocês podem ler, ele vem falando muito a questão da língua, né? Vou só ler o versículo 2 para vocês, que diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então aqui ele vem falando do poder de dominarmos o que? A nossa língua, o que falamos. Se a gente for parar para pensar, né, lembrando que quando Deus criou o mundo, o que ele falava, se formos lá em Gênesis? Ele falava assim, haja luz, e passava a existir. Haja, tudo foi criado, o mundo foi criado em cima da palavra de Deus. Deus falava e as coisas eram criadas. E a Bíblia fala assim que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós também temos esse poder, né, de profetizar. A Bíblia, nós temos o poder, nós temos na língua o poder da bênção, da vida ou da morte, que é a maldição. Então nós temos esse poder de abençoar as pessoas, a nossa própria vida através daquilo que nós falamos, ou de declarar morte, declarar maldição também nas nossas vidas ou na vida das pessoas. Eu acredito que todas vocês já devem ter visto ou conhecem, né, alguém que tem o costume de tudo é negativo, tudo é pessimista, nada dá certo, tudo ele reclama, só sabe falar coisas, só vê o lado ruim de tudo. Tudo que acontece só vê o lado ruim e o tempo todo murmurando e falando o lado ruim de todas as situações, de todas as pessoas. Você vê aquelas pessoas que você vai conversar, você fica assim, sente até um peso de tão tudo ruim, que a pessoa só vê o lado ruim de todas as coisas. E voltando assim mais para a questão de nós, como estamos assim mais em mulheres, eu conheço, já vi, eu creio que você também já viu, mulheres que falam mal do marido para todo mundo, né? Nossa, só vê o lado ruim e fala para todo mundo. Então você vai amaldiçoar. Ou então às vezes para o próprio marido ela fala, né? Você não presta, você não vai dar em nada, tudo que você faz dá errado, tudo que você põe a mão você quebra. Você não sabe aquela que só sabe falar coisas ruins, declarar com os lábios somente coisas ruins. E vocês acham que essa pessoa, que esse cônjuge vai ser uma pessoa próspera, abençoada debaixo de tanta palavra de maldição? Não. E se formos olhar para a mesma forma, ao contrário, se ela declara, né, não, você é uma bênção, você é um homem de Deus, não, Deus vai abrir uma porta, não, fica tranquilo que tudo vai dar certo, porque quando Deus criou a mulher, que ele tomou da costela do homem, era o quê? Para a mulher ficar ao lado do homem, ser uma ajudadora. Então a mulher é aquela que incentiva, é aquela que assim, auxilia em todas as coisas, que coloca o homem para cima, que motiva ele, né? Não, você vai conseguir, você é um homem inteligente, sabe aquelas que vai sempre colocando a pessoa para cima, esse é o nosso papel. Mas infelizmente tem muitas que é o contrário, elas só vão declarando o lado ruim, só profetizando. Quando eu falo profetizar, não é só você ficar repetindo, você é uma benção, você é uma benção, você é uma benção. Sim, você tem que estar declarando sim, mas é você profetizar a palavra que já foi declarada por quem? Por Deus, né? Seja a questão dos seus filhos, né, dos nossos filhos. Quantas vezes, né, passamos por alguns problemas com o filho e a gente que já trabalhou com cura, restauração, a gente vê assim pessoas que passam às vezes a vida inteira, sabe, presas, às vezes numa palavra que foi declarada por um pai, por uma mãe, por uma autoridade sobre a vida dela, e aquilo machucou, marcou tanto que ela carrega aquilo pela vida inteira até ela receber a cura de Deus mesmo, a libertação de Deus. Ela vem carregando, isso tem um peso muito forte. Então, às vezes, uma palavra que foi declarada, então, às vezes, num momento de raiva, num momento de uma situação difícil, né, de nervoso, mesmo irritado, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos.
e pensar assim, que tudo aquilo que nós declaramos, ela tem um poder muito grande. Por exemplo, a Bíblia fala assim que nossos filhos, quando nós servimos a Deus, até 1000 gerações serão abençoadas. Então, o que você tem que declarar? Tá tendo um problema com o filho? Não, Senhor, eu declaro a tua palavra. Eu sirvo o Senhor, eu te amo. Então eu declaro que a minha geração, que é meus filhos, são os meus netos, bisnetos, tataranetos, e assim por diante serão abençoados. Porque o Senhor já disse na tua palavra. Se é um parente, um marido, um filho que não é cristão, não conhece Jesus, declara a palavra. O Senhor diz assim, que quem crê em Jesus será salvo, tu e a tua casa. Então eu creio. Então eu creio também que a minha casa toda vai ser salva, porque a tua palavra declarou isso. Sabe, começar a declarar essas coisas. Então quando o Tiago fala assim, não usa a sua boca para amaldiçoar. Ele usa até um exemplo, ele usa 2 exemplos, né? Do cavalo, com um freio tão pequenininho no cavalo, mas ele conduz o cavalo para o lado que a pessoa quiser. E o outro exemplo é de um barco, né? Que um leme em relação ao tamanho do barco é tão pequeno, mas quando ele é virado, ele leva todo aquele barco para lá. E ele fala essa mesma coisa, nossa língua é tão pequenininho, mas ele pode fazer um estrago muito grande quando ele não é usado da forma correta. E ele ainda fala assim, aquele que consegue, né, dominar, ele fala assim, o homem, o ser humano, ele consegue domar qualquer animal, mas a língua ele não consegue. Então, e ele vem usando um outro exemplo. Como é que pode? É uma fonte, ele pode dar água doce e água amarga? Não tem como. Por que ele está falando isso? Como é que eu falo assim, não, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus. Mas ele fala isso mais pra frente, vocês forem, ele fala assim, como é que uma boca que abençoa, que louva, que adora a Deus, ele pode amaldiçoar um ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus? É uma incoerência, né? Como é que eu tô ali adorando? Quantas vezes a gente vê a pessoa, ai, adora e fala, tá ali naquele... Aí vem uma situação assim que ela tira ela do sério, ela já solta um palavrão, a linguagem dela é só aquelas linguagens assim, vulgar mesmo. Não tem como, sabe? Porque assim, um agir do Espírito Santo que ele vai fazendo isso nas nossas vidas, no dia a dia, né? Tem coisas que a gente vai aos pouquinhos, vai tirando, vai deixando de falar, que a gente vê que não é de acordo com a palavra de Deus, que entristece o Espírito Santo. Então nós vamos nos moldando. Mas o que eu quero assim enfatizar com vocês é essa questão. O poder que as nossas palavras têm. O poder de abençoar. Então, que nós possamos, assim, a partir dessa luz da palavra, começar, assim, a declarar, né, dentro do nosso lar. Se está olhando o cenário, uma situação está totalmente contrária àquilo que você está, né, você está vendo é um lado ruim, vamos dizer assim, mas começa a declarar a palavra de Deus. Eu declaro a tua palavra, né? Dos meus lábios vão sair coisas boas. Eu não vou usar os meus lábios para estar falando mal de A, de B, de C, não falando mal de ninguém, não usar nossa boca para fofocas, né? Porque a questão de fofocas, ela assim, é bem assim, a pessoa precisa de aquele que gosta de fazer fofoca, vamos dizer assim, ele precisa de um ouvido, né? Já perceberam? A pessoa chega para falar, se ela a gente, é verdade, tá, que você queria mostra interesse, aí que ela começa. Mas não, isso aqui vai conversar direto com o fulano. Então, assim, não dá ouvido para essas coisas, não incentivar ninguém a ser dessa forma. E assim, nos moldar a cada dia, deixar que o Espírito Santo nos molde a cada dia. No final de do Tiago 3, ele ainda fala assim, a questão da sabedoria. Vocês lembram que nós falamos um pouquinho disso no primeiro capítulo, né? Sabedoria é você ter um conhecimento, uma inteligência para lidar com determinadas situações. Então você vê que ele vem falando da língua, que nós temos que ter o controle do que aquilo que nós falamos. Que Jesus ele falou assim, né? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Isso sim que contamina. Então, assim, que nós possamos, assim, pedir a cada dia para o Espírito Santo nos dar sabedoria. Sabedoria para aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos falar. Eu tô enfatizando essa questão porque Tiago também enfatiza a questão da sabedoria. Porque ela, assim, se você olhar, ela é mansa, ela é calma, ela traz, assim, aquela coisa de vocês, né? A situação tá pegando fogo, se fosse aquela antiga pessoa que antes conheceu ao Senhor dela, que já reagia de uma forma mais, assim, estourada. Tem gente que é mais, assim, né? Se irrita fácil, estoura fácil. Nessa hora que nós temos que ter o controle, porque nessa hora que nós falamos que não devemos, né? E quantas vezes a gente já machucou pessoas de falar coisas na hora que a gente estávamos assim irados, né? Amaldiçoamos mesmo.
Então, vamos assim, agora tomar o controle, deixar o Espírito Santo seja esse freio na nossa boca. Né, Senhor, me ajuda, me ensina aquilo que eu tenho que falar, me dá o controle para falar as coisas certas no momento certo, para que eu seja um canal de bênção na vida daqueles que se aproximaram da minha vida, do meu esposo, né, dos nossos pais, dos nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, que sejamos bênção mesmo, tá bom? Que o Espírito Santo possa assim, controlar a sua vida, te ajudando, te ensinando como usar, porque Deus nos deu, não foi à toa, né? E nós vamos nos, nos usar um exemplo do Senhor, né? Que tudo foi criado, nós temos esse poder de criar, de abençoar. Então vamos escolher o que é a bênção, né? A vida. Vamos profetizar a vida, profetizar a bênção dentro dos nossos lares, na nossa vida, acerca de nós mesmos e acerca daqueles que nós amamos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um abraço a todos.